time brasileiro tem o caminho mais difícil até a final? Qual time brasileiro tem o caminho mais difícil até a final? Deixa o seu like. Hoje o Sormani vai chamar vocês de cambada pra cima. Queremos 2.000 likes aqui no programa, tá? Senão vai ser chamado de arrombado e outras coisas piores. Então, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Qual time tem o caminho mais difícil até a final? Você já responde a esta enquete, Fábio Sormani. Olha, Quesada, estou dando aqui uma olhadinha. Eu acho que o caminho mais difícil é o do Flamengo. Porque do lado do Flamengo, você tem mais times. Se bem que, Quesada, se a gente for olhar, do outro lado da chave, você tem dois gigantes. Você tem, por exemplo, o City. Do lado do Flamengo, você tem o PSG e você tem também o Real Madrid. Você tem dois, você tem um. Então tem mais, a dificuldade é um pouco maior. Porém, o que eu vejo? Como eu analiso? O Flamengo tem um elenco melhor do que o elenco dos demais times brasileiros. Então, o Flamengo pode encontrar soluções dentro de casa, ou seja, no seu elenco, no banco, durante o jogo, que os outros times podem ter mais dificuldades. Se o Flamengo tem pela frente pedreiras como o PSG, o Bayern de Munique e o Real Madrid, do outro lado, Palmeiras, Botafogo e Fluminense vão ter pela frente o City e a Inter de Milão. A Inter é a atual vice-campeã da Europa, gente. Entendeu? Mas eu acho o outro lado da chave mais complicado. Como o Flamengo está lá, para mim ele vai ter o caminho mais difícil. Agora, você vai dizer, Sormani, você é contraditório, você lá acha que é o mais difícil, você acha que o Flamengo tem mais possibilidades? Sim, porque o Flamengo hoje, na minha avaliação, por tudo que eu disse agora há pouco, pelo elenco, pelo técnico, pela estrutura, o Flamengo não deve, aliás, deve pouca coisa para esses gigantes europeus. Eu acredito muito no Flamengo desse lado da chave. Aliás, ontem à noite, conversando com um amigo, eu projetei a seguinte final do campeonato. Depois a gente fala sobre isso, né? Melhor falar depois, né? É melhor para não zicar, é isso? Não, quando você vê o formato, por exemplo, estou dando ali, PSG vai passar no confronto dele. Eu acho que o Flamengo passa contra o Bayern. O Dortmund também passa. O Real Madrid também passa pela Juve. Aí nós teremos Flamengo e PSG, teremos Dortmund e Real Madrid. Eu acho que o Flamengo passa pelo PSG. O Real Madrid passa pelo Dortmund. Aí nós teremos uma semifinal entre Flamengo e Real Madrid. Eu estou muito esperançoso no Flamengo. Muito esperançoso no Flamengo. Isso não é puxa-saquismo da chefia, não, hein? Longe disso. Vocês sabem disso. Do outro lado, então, eu acho que o Flamengo tem condições de chegar na final do campeonato. Palmeiras e Botafogo. É um embate muito complicado. Muito complicado. Eu vou deixar o outro lado da chave para a gente falar depois, tá bom? Pode ser ou não? Porque, olha, Benfica e Chelsea, vai dar Chelsea. Inter de Milão e Fluminense, lamentavelmente, eu acho que a Inter vai passar. Porque eu acho que dos 4 brasileiros, o que tem menos poder é o Fluminense. Mas isso não quer dizer nada, gente. Porque o futebol é lá dentro do campo. O jogo que o Fluminense fez contra o Dortmund foi de encher os olhos. Ele pode repetir isso, por exemplo, contra a Inter? Claro que pode. A Inter está jogando bem nesse campeonato? Não. Não está fazendo aquele futebol que nem fez, por exemplo, o City, como fez o próprio Real Madrid. Não está. Então dá para passar? Dá. Mas eu acho mais difícil. E eu acho que o City avança ali em relação ao Hilal. Então eu acho que depois o City passa tanto pelo Fluminense ou pela Inter de Milão. Ali o vencedor de Botafogo e Palmeiras, eu acho que passa pelo Chelsea, e o City bate na semifinal desses times aí, chegando à decisão do campeonato. Eu acho que a decisão do campeonato pode colocar frente a frente Flamengo e Manchester City. Foi a projeção que eu fiz ontem à noite. E olha, ontem foi quinta-feira, hein? Eu começo a tomar meus tragos hoje, que é sexta, hein? Ô, Sormani, olha, a minha final é Real Madrid City, tá? Mas eu queria uma final Flamengo contra algum brasileiro do outro lado. Pode ser um Fla-Flu, pode ser um Fla e Bota e pode ser um Fla e Palmeiras. Mas ontem o City arrasou a Juventus. Arrasou. A Juventus vinha fazendo uma competição tranquila, tal, pegou o City, não viu a cor da bola. Parecia assim um time de terceira divisão contra o campeão de uma Série A, sabe? Foi uma coisa assim absurda. O Real Madrid não fez assim aquele jogo
perfeito, tal, estupendo. Passou também o carro em cima do Salzburg. Tudo bem que a diferença é muito maior, né? O Salzburg é uma das piores forças aí da Europa nessa competição. Então eu acho que o Real Madrid vai chegar nessa final. É difícil, é muito difícil. O Real Madrid é uma potência. Mas eu tô com você, acho que o Flamengo encara o Bayern de Munique. Eu acho que dá para encarar o Paris Saint-Germain. O Botafogo fez isso e conquistou a vitória por 1-0, gol de Igor Jesus. Esse lado do Flamengo é bem complicado, esse lado do Flamengo, porque você tem o campeão da Champions, você tem o Inter do Messi, tá? Tô falando mais do Messi do que do Inter, né? Você tem o Messi, só o Messi. Tem o Bayern de Munique, que é um time cascudo. Os alemães são cascudos. Aí você tem Real Madrid e Juventus. Real Madrid. E Borussia Dortmund e Monterrey. Borussia Dortmund, o Fluminense encarou. Só faltou o gol pro Flusão vencer, né? E aí, se tivesse vencido esse jogo, hoje o Fluminense pegaria o Monterrey e não enfrentaria a Internacional de Milão. Do outro lado, mau negócio para Palmeiras e Botafogo. Eu não sei o que é pior, enfrentar um brasileiro logo de cara ou de repente poderia ter pintado aí, né, um time de um outro continente. Mas enfim, quis o destino que Palmeiras e Botafogo se enfrentem. Benfica e Chelsea. Daí o que deu, ok. Acho que o Chelsea vai jogar mais do que jogou até aqui. E tem mais time que o Benfica, embora o momento do Benfica seja melhor. Inter de Milão e Fluminense. Dá jogo? Dá jogo. Mas a Inter é um time bem organizado. Só não foi na final da Champions. E não vai ser toda hora que vai cair um raio desse, né? E Manchester City e Al Hilal. Que a tendência é o City passar pelo Al Hilal, que faz uma campanha, bacana, hein? Bacana aqui, hein? O time árabe entre os 16 melhores do mundo, empatando inclusive na estreia com o Real Madrid. Dito isto, o caminho para o Manchester City me parece um caminho, não que seja fácil, tá? Mas menos complicado para chegar até uma final, tá? Menos complicado. E do outro lado, o lado mais complicado, mais difícil. Mas eu acredito que o Real Madrid vai chegar à decisão. Então podemos ter aí uma decisão City e Real Madrid, dois times, Sormani, que não foram bem na temporada. Eles estão precisando fechar ainda nesta temporada com um título importantíssimo e colocar essa marca no peito de campeão da Copa do Mundo nesse formato, né? Pela primeira vez nesse formato, vai ser muito legal. No pique, hein? Nós temos só mais 10 minutos de programa. Flamengo e Bayern de Munique. 17 horas, domingo no Hard Rock Stadium, em Miami. Bruno Henrique, Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique tá dando a letra de como o Flamengo vai ter que jogar contra o Bayern de Munique. Aquela conversa da boleirada com o Felipe Luiz, não é? Velocidade. Dois caras no ataque com muita velocidade, não é isso? Não é isso, Bruno Henrique? Fala aí. Na minha visão, velocidade, foi o que eu acabei de falar com ela. Eles não vão querer correr 30, 40 metros para trás. Mas ali, se a gente estiver de costa e eles são mais fortes que a gente, vai ser o jogo perfeito para eles. Então, se a gente tiver jogadores rápidos na frente para atacar o espaço o tempo todo, acho que nesse ponto a gente pode gerar grande vantagem sobre a zaga deles. Vejo que a gente se conecta muito bem ali na frente, os jogadores rápidos, né? E hoje nenhum zagueiro quer ficar correndo atrás de atacante rápido. Nosso zagueiro sempre fala isso. É difícil quando tem que correr 30, 40 metros para trás. E acredito que quando o Felipe pensa numa escalação assim, com mais jogadores rápidos na frente, que seja para esse ponto. Tá aí. Velocidade para encarar o time do Bayern de Munique. Não ficar de costas para a zagueirada, né? Usar velocidade e jantar literalmente os caras. Bom, falar é uma coisa, fazer é outra, claro. Mas é uma ideia de jogo contra a equipe do Bayern de Munique. Eu, sinceramente, acho que qualquer jeito que você tentar jogar contra o Bayern de Munique vai ser difícil. E para segurar o Bayern de Munique também é muito difícil. Mas, enfim, eu prefiro um Flamengo encarando do que reativo. Porque se ficar lá atrás, vai perder o jogo. Né? A chance é tentar, né, ir para cima. Né? Mas o que o Bruno Henrique está falando é exatamente o contrário, Quesada. Pelo que eu entendi. Desculpa se eu estiver entendendo errado. Eu peço aí desculpa pro pessoal. Se a gente jogar de costas, o jogo é perfeito para eles. O que é jogar de costas? É você estar dentro do campo dos caras.
Se você meter velocidade, e ele até citou que os próprios backs do Flamengo, é isso. Ninguém quer correr atrás de jogador rápido. O que o Flamengo vai fazer? Não sei se o Flamengo vai sair numa marcação-pressão. Não sei. Talvez o Flamengo vá marcar a partir da sua intermediária. Aí ele mete a pressão ali. Exatamente. Deixa o Bayern sair, não faz a pressão na saída de bola, deixa para pressionar na sua intermediária do Flamengo. Rouba a bola ali e velocidade. Bruno Henrique, Everton Araújo, Plata, em cima da becaiada do Bayern de Munique, para tentar chegar e fazer o gol. Então, pelo que o Bruno Henrique está falando, o Flamengo, a leitura que eu faço, não vai marcar pressão saída de bola do adversário. Vai marcar dentro do seu campo para explorar o contra-ataque. E aí, Plata, Luiz Araújo, vamos ver como é que ele vai escalar esse time. Bruno, né? Bruno Henrique, né? O Bruno tem entrado nos jogos e tem resolvido, né? O Plata também. Mas vai começar com o Pedro? Não sei, acho que não começa com o Pedro, ou começa com o Pedro. Não, né? Eu acho que não. Vamos esperar, mas enfim, são as possibilidades aí, né? Vamos ouvir o que o Kompany, o belga, que jogou com a seleção, né, contra a seleção brasileira em 18, fez o pênalti lá no Jesus, que não foi marcado pelo árbitro lá na Rússia. O que ele tem a dizer do Flamengo? Kompany, de olho no Mengão, no jogo entre Bayern de Munique e Flamengo. Que jogo, senhores e senhoras. Vamos lá. No, of course, we try and watch as many games as we can, and but I'm not surprised. You know, when I see Danilo on the pitch for Flamengo, and I see, Jorginho and all these guys, plus the Brazilian talents, and the guys who have a lot of experience as well in the team, I'm not surprised. So I don't think from anybody who knows football there is a lack of understanding, a lack of respect. For sure not. We have a lot of respect, but that's why it doesn't matter. Even if they are good, they can be good. The fans can love the game. The fans can love the World Cup, but it still doesn't excuse anything for us that we have to want it as much as them. We have to be as hungry as them, even more. And if my team can express this, then after that it's football. É isso aí, não tem ninguém que ache que a gente não conhece, né, dos adversários, citando aí o Jorginho, o Danilo, né, enfim, que são jogadores internacionais que jogaram aí um tempão no futebol da Europa. Tá aí o Kompany e o Felipe Luiz são os mais jovens, né, estão entre os mais jovens técnicos desta Copa do Mundo de Clubes. Sormani, e aí, hein, vai, na lata, Flamengo passa ou não passa do Bayern de Munique? Passa! O Flamengo passa e vai passar bem. Estou falando vai golear, longe disso. Não é aquele jogo apertado, coração na mão, não. O Flamengo vai vencer bem o jogo. O Kompany falou ali, when I see Danilo on the pitch for Flamengo, on the pitch, no gramado, for Flamengo. Mas ele esqueceu de mencionar também, ele mencionou o Danilo e o Jorginho. Mas eu anotei aqui, Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Plata, Cebolinha. Esse moleque da base do Flamengo, o Wallace Ian. Não é só isso, gente. O Flamengo tem um time muito forte. Muito forte. Será que o Bayern de Munique tem tantos jogadores assim como tem o Flamengo? Sormani, você é um brincalhão. Você já começou a beber cedo. Sormani, você só fala merda. Sormani, por que você não aposenta? Segunda-feira a gente conversa. Eu acho que dá jogo, eu acho que tem, é um grande time do outro lado, não é um time qualquer, obviamente, né, ninguém tá falando isso, é um timaço, o Bayern de Munique é um timaço, há muito tempo os caras vêm fazendo, o Flamengo também fazendo um projeto. Então é isso, a gente tem que entender o que nós somos na fila do pão. Arrascaeta, esqueci de mencionar o Arrascaeta. Sim. O Kompany falou dos talentos brasileiros, né, é que o cara não vai lembrar todos os nomes, mas legal esse reconhecimento aí. Eu tô apostando no Flamengo. Mas vamos lá, é um jogo. Ninguém acreditava no Botafogo também, o Botafogo foi lá e fez o serviço no Paris Saint-Germain. Todo mundo estava dizendo, quase todo mundo, que o Borussia ia passar o carro em cima do Fluminense, não fez isso. Palmeiras contra o Porto. Tinha gente achando, mas o Porto, o futebol português é melhor que o brasileiro. Aí os três lá, né, os dois, o Benfica e o Porto. Palmeiras encarou o Porto, foi até melhor que o Porto, só faltou o bendito do gol, não é? 17 horas, domingo, Miami, Flamengo e Bayern de Munique. Olha só,